Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do 4º e 5º anos. E o tema da nossa aula de hoje é Dia da Consciência Negra. Vamos aprender um pouco sobre esse tema, sobre essa temática que durante o mês de novembro vivenciamos. Mas antes disso, vamos relembrar nosso último desafio? Na última aula a gente aprendeu um pouco sobre a história de Pernambuco, né? Tivemos a parte 1 e a parte 2. Caso você não conseguiu acompanhar essa aula, todas as aulas estão salvas no canal do YouTube, tá bom? E eu pedi que você trouxesse quais foram os principais líderes da Revolução Pernambucana. Tiveram alguns, eu trouxe para vocês o nome deles. Domingos José Martins, que era um comerciante. Tivemos o padre João Ribeiro. Tivemos também um religioso chamado Vigário Tenório. O militar pernambucano Domingos Teotônio Jorge. Tivemos também um político e religioso, o Frei Caneca. Outro militar pernambucano, que foi José de Barros Lima. Um advogado, José Luiz de Mendonça. E um fazendeiro e senhor de engenho, Manuel Correia de Araújo. Esses foram alguns nomes, né, de alguns líderes que participaram dessa revolução. Infelizmente, todos os líderes foram punidos, alguns de formas mais agressivas, de formas mais brutas, como perder a vida, e outros punidos de outras formas, mas nenhum saiu de bem nessa história, podemos assim. Foram povos que lutaram pela liberdade, não só de Pernambuco, mas também do Brasil, que ainda estava sob o domínio das tropas portuguesas, tá bom? Agora vamos para o nosso tema de hoje. Vamos aprender sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi e que reivindica também essa figura histórica, uma figura de resistência. Zumbi dos Palmares, que na aula de hoje eu vou falar especificamente ainda um pouco sobre ele, mas é considerado um herói do povo negro, lutou bastante pela liberdade do povo. E não só durante o mês de novembro a gente deve parar para ter essa consciência sobre o direito do povo negro, mas durante todo o ano, durante todos os dias. Em novembro é o mês que as pessoas param, que fazem mais movimentos, que mostram a realidade que esse povo vive durante os seus dias. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. E existe uma lei, que é a lei número 12.519, que foi feita no dia 10 de novembro de 2011. Existe outra data, que é o 13 de maio, né, a libertação dos escravos, da Lei Áurea, mas essa data, ela não é tão vivenciada e tão considerada assim como a libertação do povo negro. Por quê? Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio, houve a libertação dos escravos oficialmente, mas eles não foram aceitos pela sociedade, não tiveram oportunidades. Então, assim, libertaram os escravos, mas não deram um apoio para que ele pudesse continuar sua vida. Foram povos que tinham saído da sua terra natal, que vieram para cá na condição de escravo, que viveram anos durante a escravidão, então assim, não tinha um lugar para morar, não tinha um emprego para receber um salário e sobreviver, porque sempre estiveram naquela condição de trabalhar em lavoura, plantação de cana-de-açúcar, plantação de café, de algodão e nas casas dos senhores de engenho. E a maioria das pessoas ficaram revoltadas quando houve a libertação dos escravos, porque eles tinham
mão de obra, né, que é trabalho, sem pagar nada, pessoas que trabalhavam para eles e não precisava pagar, não ofereciam alimentação de qualidade e nem um local digno para morar, né, que eles ficavam nas senzalas com condições péssimas. De repente foi proibido aquele tipo de trabalho e eles tiveram que contratar pessoas. Então, muitas das pessoas, dos senhores do engenho, não queriam pagar pelo aquele trabalho, preferiam trazer imigrantes para o Brasil. Então, as pessoas que estavam nas condições de escravidão foram lançados na sociedade sem oportunidade, sem apoio, sem nada. Então, por isso que no dia 20 de novembro é o dia realmente da consciência negra, porque Zumbi dos Palmares foi uma figura que lutou pela liberdade do povo negro, pelos direitos do povo negro também. Temos aqui uma pintura dele. Ele foi morto em 1695 por bandeirantes. Bandeirantes eram pessoas que adentravam as matas em busca de índios fugitivos, em busca de escravos também que haviam fugido para os quilombos. E quem liderou foi Domingos Jorge Velho. Atualmente existem diversos estudos que procuram reconstruir a biografia desse personagem. Em muitos casos dizem que ele foi criado por um padre, que com 15 anos ele voltou para o quilombo, mas estão fazendo aí cada vez pesquisas para realmente descobrir um pouco sobre a biografia de Zumbi, que é um personagem tão importante na resistência da escravidão no Brasil. Mas por que o dia 20 de novembro, né? Por que a gente comemora nesse dia? Como a gente citou, é em homenagem a Zumbi dos Palmares. Nesse mês de novembro, todo o país vem com ações, com movimentos para conscientizar a população e para garantir cada vez mais direito ao povo negro. E um desses direitos, temos aí a lei de preconceito de raça ou cor. Existe uma lei, tá, contra o racismo. Racismo é crime. A gente não pode xingar uma pessoa, colocar apelidos que não seja um apelido com carinho, um apelido que fale mal, não pode. E uma pessoa, quando ela sofre racismo, ela pode sim ir na delegacia e prestar queixa. E olha o texto que eu trouxe para vocês. Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais, como o movimento negro, eles obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. E não foi uma coisa conquistada do dia para a noite, tá? Foi muita luta, muito movimento para que pudesse ter a garantia dessa lei de preconceito. Ninguém pode ser julgado pela sua aparência e principalmente pela cor da sua pele. Existe outra lei também que foi conquistada, que é a lei de cotas. Eu trouxe um exemplo com esse gráfico aí para vocês observarem. Vamos imaginar que 100% de vagas para poder entrar em uma universidade. Desses 100, 50% fica para o restante da população, 25% é garantido para negros, pardos e indígenas também, outros 25% para alunos de baixa renda. Por que isso acontecia? Quando as pessoas chegavam na idade de frequentar uma universidade, a maioria não conseguia vaga, no caso de uma universidade pública, porque pessoas de pele branca que tinham uma condição melhor pagavam cursinhos e ficavam mais preparados para as provas, conseguindo assim as vagas que existiam. Já as pessoas negras, pessoas de baixa renda, indígenas também, por muitas vezes não ter uma condição tão boa de estudo ou ter que trabalhar para poder ajudar com a sua família, não conseguiam essas vagas. Então, existe aí a lei de cotas para garantir que todos tenham acesso ao ensino superior. Temos também a lei 10.639, que juntamente com a lei 11.645,
garante o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. As escolas atualmente, não só escolas, mas todas as instituições de ensino, elas têm que transmitir um pouco da história do povo afro-brasileiro, da cultura desse povo, indígena também, porque dos povos que, infelizmente, os indígenas já estavam aqui no Brasil, mas com a chegada dos portugueses, também ficaram na condição de escravos, tiveram seus direitos perdidos, suas terras, as riquezas também, que aqui o Brasil era um país bastante rico. E muitos deles acabaram morrendo e, na maioria dos casos, são julgados, não podem praticar sua cultura, não podem habitar suas terras. E o povo negro, que também foi bastante injustiçado. Imagina só, você sair do seu país, ser levado para um lugar bem distante, que você nem sabe onde é, não entende a língua que eles falam, longe dos seus familiares, e você ter que trabalhar o tempo todo, praticamente sem ter um descanso. E quando esse descanso acontece sem ter uma comida digna, sem ter um local ideal para dormir, bem difícil essa situação, né? Por isso que foram muitos anos de escravidão, e não que a gente possa apagar o que aconteceu, porque infelizmente não tem como, mas o que a gente pode fazer é que cada vez que vai se passando o tempo, as pessoas respeitem mais, garantam mais os direitos dos povos afrodescendentes. Alguns deles ainda vivem nos quilombos, mantêm a sua cultura viva, suas tradições, suas músicas e suas histórias. Agora vamos conhecer um pouco sobre Zumbi dos Palmares, né? Durante décadas, consolidou-se essa versão, que foi escrita por um jornalista chamado Décio Freitas, que falava que Zumbi nasceu em Palmares, mas que foi sequestrado ainda criança e criado por um padre. Que na adolescência Zumbi teria fugido, retornado ao quilombo e se tornado um importante general que defendeu Palmares dos bandeirantes. Mas como eu comentei para vocês, estão aí acontecendo cada vez mais pesquisas para entender um pouco sobre a história dessa figura. Porque só existem os relatos que o jornalista fez. Não existem outros relatos, mas os quilombos, eles funcionavam como locais de refúgios para os negros que fugiam dos senhores do engenho, fugiam do trabalho pesado. Lá no quilombo eles podiam praticar sua religião, praticar sua cultura, falar o seu dialeto, suas canções, e viviam do que eles plantavam e cultivavam. Às vezes, durante a noite, eles iam até as fazendas para tentar capturar mais escravos, para viver livre nos quilombos, ou então vendiam aquilo que eles cultivavam para comprar liberdade, porque naquele período eles tinham que comprar sua liberdade, né? E depois de muito tempo, as pessoas negras, em alguns países, tiveram que andar com a sua carta de alforria, ou então com o seu, digamos que era um passe que eles tinham, porque quando eles eram vistos andando nas ruas sem a companhia dos seus senhores, às vezes eles eram apreendidos e tinham que provar que eram livres, que eram libertos. Então imagine você estar andando na rua e você ter que ser barrado e ter que provar que você é uma pessoa livre. Bem difícil a situação. Então por muito tempo aconteceu essa situação, esse preconceito. As oportunidades não eram oferecidas para o povo negro de estudar, de trabalhar, de poder ser considerado alguém da sociedade, julgado apenas pela sua cor ou pelo seu tipo de cabelo. E o que é que esse Dia da Consciência Negra representa? Por que que a gente comemora, a gente vivencia essa luta? Porque ele é importante para a gente lembrar que a nossa sociedade, ela foi construída por meio da escravidão. Foi o trabalho do povo negro, foi o suor do povo negro que movimentou a economia do Brasil, que construiu a história do povo brasileiro. Precisam ser feitas melhorias e mudanças. Já aconteceram algumas sim, mas ainda falta a oportunidade para a população negra. Ainda existe muito racismo,
no nosso dia a dia. Ainda existem pessoas que tentam apagar a cultura africana, que não permitem que eles pratiquem suas religiões, que não se vistam da forma que a sua cultura é mostrada, que cantem suas canções, infelizmente. Então, esse dia trata disso, é o dia da consciência negra, da gente se conscientizar mais ainda, ó, não ao racismo. Vamos deixar viva a cultura do povo negro, que eles possam praticar sua religião, andar com suas vestes, os seus adereços, porque muitas vezes as pessoas já olham julgando. E o nosso país, ele permite que cada um tenha a sua religião, certo? Existe esse preconceito com essas religiões de matrizes africanas. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Candomblé, Umbanda, eles têm os santos, têm as suas canções, os seus rituais, as suas formas de fazer suas oferendas. E a maioria das pessoas, quando vêm nas ruas ou quando escutam, começam a praticar o racismo e ter preconceito. Então é crime, tá, gente? A gente não deve jamais julgar uma pessoa pela sua religião, pelo seu modo de vestir, pelo jeito que o seu cabelo é. Todos nós somos iguais perante a lei, temos direitos iguais. E se você quer que seus direitos sejam garantidos, eu tenho que também respeitar o direito do outro, né? Se eu não respeito o direito do outro, outra pessoa também não vai respeitar o meu direito. E eu trouxe alguns tópicos para a gente analisar aqui. Em um levantamento que foi realizado após as eleições de 2018, somente 4% dos políticos eleitos se declaravam negros. Então, a quantidade muito pequena, né? 56% da população se autodeclara negro, mas entre as pessoas ricas que têm uma boa condição, somente 17% são negros. Então, falta aí oportunidade de bons empregos para o povo negro. 75% da população mais pobre são pessoas negras. E quando a gente fala também na questão de prisão, 65% da maioria dos presos no Brasil também são pessoas negras. E não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pela polícia são pessoas negras. Às vezes, quando os policiais estão em seu trabalho, alguns policiais, se tem uma pessoa branca, eles nem chegam a abordar. Mas se é uma pessoa negra, já param e fazem todo aquele procedimento que às vezes é um preconceito pela cor da pele. Também é válido mencionar que no mercado de trabalho, os negros também sofrem com preconceito, pois recebem em média R$ 1.200 a menos em comparação com os trabalhadores brancos. E até no desemprego os negros também sofrem mais, uma vez que mais de 60% dos desempregados são negros. Então, por isso a importância do Dia da Consciência Negra, da gente analisar, ter um olhar mais atento para essa população. Por que é que falta tantas oportunidades de estudo e de trabalho para a população negra? A gente está no ano de 2022, infelizmente, quando a gente liga a televisão, a gente não vê tantas pessoas de pele negra. Quando a gente verifica profissões, grandes profissões, como médicos, como juízes, políticos, também, a maioria são pessoas brancas. Então, existe a igualdade no estudo, tem que ter igualdade nas oportunidades também, tá? Então, a partir de hoje, tem aí esse olhar mais atento. O respeito começa na gente, de olhar para o outro com mais respeito, ao passar na rua, ao encontrar em um ônibus e até na nossa sala de aula também, de respeitar os nossos colegas, independente da religião e da cor da pele também, tá, gente? E o nosso desafio de hoje, você vai pesquisar um pouco sobre o Quilombo dos Palmares. Pesquise um pouco da história desse quilombo, de quantas pessoas ele conseguiu abrigar, de onde ele ficava localizado também, tá bom?
Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante sobre esse nosso tema. Espero você na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!